Então, queridos do meu coração, hoje a gente vai falar sobre controle de acesso. E para falar sobre controle de acesso, a gente vai fazer a atividade do relógio. Tá? Então, se vocês quiserem, vocês podem já abrir no Moodle ou no Replit. Ela é a atividade. Deixa eu ver qual é o número dela, esqueci agora. Tá lá no POS. Relógio 036. 036. Então, vamos deixar ela aí e vamos prestar atenção. Você pode abrir, tá? Daqui a pouco a gente vai utilizá-la. Mas por enquanto vamos entender. Não precisa não. Eu vou construir aqui e eu aproveito e explico a teoria. Depois que a gente vê como é que funciona, para que serve, o que é que faz, aí a gente vai lá para tentar aplicar. Tudo bem? Então fofoca aqui na métrica. Fofoca. Bora lá. Ok. Então qual é a nossa ideia? Até então a gente tinha uma classe coisa. Essa coisa tinha um punhado de atributos. Atributo 1, que era alguma coisa, atributo 2, que era alguma coisa, e tinha um punhado de métodos que faziam coisas. Tinha um método e tinha outro método. Tá? A gente diz que tudo isso daqui tinha acesso público, porque eles poderiam ser utilizados de fora da classe. Está vendo ali a classe coisa? Então, se eu estou aqui numa função que está fora da minha classe, eu posso tanto criar uma coisa, seja coisa, como eu posso invocar diretamente o atributo 1 e os métodos. Atributo 2, método 1, método 2. Tudo isso daqui é visível e acessível. É redundante o que eu estou falando, mas eu vou continuar falando da mesma forma. Ou seja, ele pode ser visto, tá certo? E ele pode ser acessado. Ok, daqui a pouco isso vai fazer um pouco mais de sentido. Às vezes é importante que eu retire o acesso, que eu impeça as pessoas de utilizarem alguma coisa. Então, para isso, eu vou pegar o exemplo do relógio, que ele é bem simples de a gente entender. Então, quando você olha para a hora, vou aqui chamar de relógio para não confundir com o nome do atributo. Quando você olha lá para o seu reloginho, você vê três informações principais na tela, que é a hora, o minuto e o segundo. Então, deixa eu só tirar aqui esse. Ok. A hora, o minuto e o segundo. E aqui eu vou fazer o construtor. O construtor vai receber hora, minuto e segundo e vai fazer as atribuições de hora, minuto e segundo. Nada demais aqui. E aqui eu vou fazer o meu método toString só para a gente poder imprimir a hora. Então eu vou retornar a hora, 2 pontos o minuto, 2 pontos o segundo. A classe normal, como todas as outras que a gente já fez. Então, aqui, fora da classe, tá? Perceba que a minha classe, ela começa aqui na definição da palavra class e termina aqui quando eu fecho, seja bem-vindo, querido, quando eu fecho a chave que inicia a classe. Isso daqui é a classe. Aqui, eu estou fora da classe, eu não estou mais dentro da classe relógio. Eu posso criar um novo relógio para guardar uma hora, seja relógio, recebe um relógio, e aí eu posso acessar diretamente tudo que eu criei aqui. O construtor eu acesso indiretamente, porque o construtor não tem acesso direto, mas eu posso imprimir o relógio, eu posso mudar uma variável dele, agora a hora não vai ser 12, agora a hora vai ser 13, e aí eu posso mudar também o minuto. Agora o minuto dele vai ser outro minuto. Deixa eu tirar esses erros que eles estão fica no saco. Deixa eu tirar também aqui os white space. Ok, e aí agora a gente vai para o objetivo. Faz de conta
que eu preciso que a minha classe garanta que a hora sempre é uma hora válida. Vamos imaginar que eu tenho duas pessoas trabalhando aqui. Uma é a pessoa que implementa a classe, é o desenvolvedor que está fazendo a classe relógio, e outros são os desenvolvedores de outra parte do processo que estão usando a classe relógio. Por exemplo, vocês estão usando classes que outras pessoas fizeram. Por exemplo, quando você quer fazer um arredondamento, como é que vocês têm um número, seja número, e vocês querem arredondar isso aqui para algumas casas decimais. Vocês lembram como é que faz isso daqui? ToFixed. Foi vocês que implementaram o método ToFixed? Não, alguém implementou, vocês estão usando. Quando vocês fazem um console.log, foi vocês que fizeram o console.log? Não, vocês estão usando as classes e os métodos que outras pessoas implementaram. Então, vamos imaginar que a gente tem duas pessoas. Uma é você, que está criando a classe relógio, e outras são os desenvolvedores que vão utilizar a classe relógio. Beleza? O que é que você quer garantir? Que as pessoas que vão utilizar a classe relógio não consigam colocar uma hora inválida dentro da classe relógio. Do jeito que ela está aqui, ele pode chegar aqui, colocar minuto, recebe 500. Não pode? Pode. E o minuto vai ser 500. Isso faz sentido? É válido por minuto? Não. Por minuto não é válido. Não. Então, a gente tem a pessoa que cria a classe e a pessoa que vai usar a classe. Nós queremos impedir que a classe seja usada com valores inconsistentes. Ok, esse é o primeiro objetivo. Segundo, a gente vai ter vamos ter que dividir entre a ideia de leitura e escrita. Quando você faz isso, você quer imprimir apenas a hora. Você dá um console.log de relógio.hora. Então aqui você está alterando a hora ou está só lendo a hora? Lendo. Aqui você está fazendo um processo de leitura. Você pega o valor da hora e você manda isso para a saída. Você só se importa com o valor que ele tem. Você não está tentando alterar. Se eu quiser alterar a hora, o que é que eu vou fazer? Relógio.hora recebe alguma coisa. Então aqui eu estou fazendo uma escrita. Eu estou alterando o valor que está dentro da variável. Aqui eu estou lendo o valor que está dentro da variável. Aqui eu estou alterando o valor que está dentro da variável. Confere? Beleza. Então agora a gente vai chegar na nossa técnica. Lembrando, qual é a premissa? O que é que eu quero obter? Eu quero obter uma classe que não vai permitir valores inválidos. Não vai permitir uma hora que não existe. Então a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa que eu tenho que fazer é impedir o acesso direto a essas variáveis. Porque se ele tem acesso direto, ele coloca o valor que ele quiser e escolhe ambas as minhas variáveis. Para impedir o acesso direto, a gente vai utilizar modificadores de acesso. E os modificadores mais comuns são o public e o private. Beleza? O que é que eles fazem? O public, ele é praticamente assim, para a gente agora, no momento que a gente está, quando eu não coloco nada. Quando você não coloca nada, ele pode ser acessado de qualquer lugar e utilizado de qualquer lugar. Então, por enquanto, vamos imaginar que isso daqui por default, ou seja, mesmo que eu não coloque nada, é como se fosse public. Quando eu quero retirar o acesso, é que eu coloco o quê? Private. Então, na hora que eu coloco private, a minha visibilidade é, entenda, local, ou seja, apenas dentro da classe. Então, dentro da classe relógio, eu ainda posso acessar a hora através do this. Eu posso fazer this.hora, posso imprimir a hora, posso ler e escrever, mas isso fica apenas como dentro da classe. Se eu tentar acessar ela aqui fora, console.log, relógio.hora, olha o Henrique que ele vai dar, ele vai dizer, hora é privado e é apenas acessado dentro da classe relógio. Então, eu resolvi o meu primeiro problema. Eu não dou acesso para que ele seja acesso fora da classe. Então, ele não consegue nem ler e também não consegue relógio.hora recebe 3. Ele não consegue nem ler nem escrever. Dentro da classe, tudo funciona normal, porque private dá acesso normal dentro da classe. Entre essa
essa chave. E essa chave você acessa normal através do desse. Tá vendo aqui? Só que fora da classe, em outras classes, em outras funções, você não tem acesso. Então agora a gente vai ter que resolver dois problemas. Eu tenho que ser capaz de ler e eu tenho que ser capaz de escrever. Para ler, de boa, basta que eu permita que o valor chegue em quem quer o valor, e para escrever a gente vai ter que fazer restrição, porque a gente não pode deixar que a pessoa coloque qualquer hora. Então vamos lá. Primeira coisa. Para ler é o mais fácil. Para ler, a gente vai criar um método que normalmente se chama get e o valor que você quer devolver. Então aqui eu teria um get hora. Um get hora faz o quê? Devolve a hora. Só isso. E se é para colocar agora os modificadores de acesso, para deixar tudo explícito, a gente vai escrever aqui, tá? Então, o que é que o GetHora faz? GetHora é público, ou seja, pode ser acessado lá de fora, e ele vai dar acesso de leitura para a variável. Então, se eu quero que a pessoa tenha acesso a ler a hora, eu devolvo para ela, ó, o meu get não recebe nada, mas retorna o que eu estou tentando retornar. E aí eu devolvo para ela a hora. Agora, se a pessoa quer imprimir a hora, o que é que ele vai utilizar? GetHora. O GetHora vai pegar a hora, que é privada, e vai devolver a hora para quem pediu. E qual é a diferença de dar acesso direto? O get só serve para ler. Eu não consigo fazer uma alteração com o get. Então, primeiro problema, estourou, foi? Deixa desligado. Eu não fui testemunha. Deixa desligado aí. Tem como tirar da tomada? Tem. Que aí eu peço pra gente levar logo lá pro pessoal TI. Bora pra gente não perder o fio da meada. Então, a gente retirou o acesso direto e a gente precisa dar dois tipos de acesso. Acesso de leitura e acesso de escrita. Como é que eu vou fazer o acesso de leitura? Através do método get. Poderia ser qualquer outro nome. Pegar hora, obter hora, ler hora, tudo bem? É um método que vai me devolver a informação que eu quero. Só que, normalmente, a gente padroniza isso com o nome de GetHora. Mas se quiser escrever em português, pegar hora. Agora a gente vai para a segunda coisa. Eu preciso dar acesso de escrita. Só que o meu acesso de escrita tem que ser limitado. Porque se eu simplesmente coloco um public aqui, ele é ilimitado ou irrestrito. A pessoa pode fazer o que quiser. Então, para mudar o acesso de escrita, a gente vai fazer um set hora. Para alterar a hora, eu vou receber a hora que a pessoa quer alterar. E se eu fizer simplesmente isso, pegar esse valor e colocar dentro da hora, eu estou fazendo alguma verificação, alguma validação? Peguei o valor e coloquei dentro da hora. Estou validando ou verificando? Não, estou só pegando e jogando o valor. Mas pelo menos agora eu já tenho acesso de escrita. Ó. Relógio, ponto, que é que ele vai me dar. Eu tenho get hora e set horas. Se eu quero ler, get. Se eu quero escrever, set. Então agora eu vou dizer, ó, muda a hora para 13. Aí ele vai pegar esse 13 aqui e vai colocar dentro da variável hora. Beleza, agora eu tenho acesso de escrita e tenho acesso de leitura. Qual é a vantagem de fazer isso? É porque agora eu posso adicionar validações. Por exemplo, quais são as regras para um valor de hora ser válido? Vamos pensar ao contrário. Quais são os valores de hora que são inválidos? Acima de 24 é negativo. E também valor quebrado, né? Se a gente fosse assim perceber, ele tem que ser um número, na verdade, mas o fato de ser um número já estou validando aqui. Ele tem que ser um número, tem que ser maior do que 0 e tem que ser menor do que 24. Então eu normalmente, e aí a sugestão que eu deixo para vocês,
Quando vocês tiverem que fazer validações, sempre pensem em excluir os inválidos. Então você começa a remover tudo que é inválido primeiro. Então, ao invés de tentar garantir os válidos, você exclui os inválidos. A lógica fica mais fácil de ser pensada. Então vamos pensar aqui, ó. Inválido é se o valor for menor do que zero ou o valor for maior do que 23, isso é inválido. Então eu vou lá dar um console.log, vou dizer que a hora é inválida e aí eu não faço atribuição. Ou então eu poderia colocar a hora igual a zero, não sei, eu poderia ter algumas abordagens. O que é que eu preciso garantir com certeza é que eu não vou fazer a atribuição desse valor que não é válido. Ei, bota aí hora 25. Não vou atribuir. Bota a hora 10, beleza. 10 eu aceito. Certo? Ainda poderia ter outras coisas, como por exemplo, se a pessoa passar um número quebrado, eu vou pegar o valor inteiro. Como é que eu pego o valor inteiro? Ponto for, né? Math ponto for. Tirar o número quebrado, né? Math.for. Então, se por acaso esse aqui era um número, mas tinha casas decimais, eu matei as casas decimais, fiquei só com a parte inteira. Agora sim, eu garanto que se eu tentar alterar a hora, vai ser só para uma hora válida. Vamos ver aqui, ó. Vou mudar a hora para 34 e vou mandar imprimir o valor do relógio, o valor da hora. Vamos ver o que vai aparecer. Era 12, eu tentei botar 34, ele mandou para 0 e imprimiu, agora a hora é 0. E se eu tentar colocar 27, vai dar 0 do mesmo jeito, porque eu estou zerando ele aqui, né? Se eu colocar agora um valor válido, vamos colocar 3 horas. 3 horas vai dar 3 horas, que é o valor que eu mudei. E se eu colocar agora 4,87, ele vai tirar a parte quebrada e vai mudar para 4. Então vamos recapitular o que é que a gente queria para a gente entender tudo que a gente está fazendo. Qual foi o objetivo de introduzir nesse caso o controle de acesso? Garantir a lógica de negócios, garantir a lógica interna da classe. Não é para eu permitir que a hora e o minuto sejam valores inválidos. Agora a classe me garante que sempre que eu for ler a informação, o valor ele vai ser válido. Não importa se o tempo vai passar para frente ou para trás. O método 7 horas garante que a hora sempre vai ser válida. O que é que eu tenho que fazer agora? A hora tem essa lógica, mas o minuto tem uma lógica diferente? Sim. O minuto vai ter outra lógica, o segundo vai ter outra lógica. E aí a gente pode garantir que nesse caso a gente vai utilizar os gets e os sets para restringir o acesso. Vamos aqui para outra coisa. Se eu fizer isso daqui, ó, se eu colocar a hora errada bem aqui, 34, a hora vai ser validada, sim ou não, ou peraí, deixa eu ver. Esse 34 aqui que eu coloquei bem aqui, ele está passando por validação? Quando a gente faz um new relógio, qual é o código que roda? No new relógio, o new chama qual método? Construtor. Então o código que está rodando é o construtor. No construtor eu estou fazendo alguma validação? Não. Então na hora que eu jogar o 34 para cá, o 34 vai cair a hora e a hora vai ficar errada, sim ou não? Sim. Será que eu tenho que fazer um monte de if else aqui dentro do construtor? Ou eu já tenho um método que faz a validação para mim? Eu já tenho um método. Qual é o nome do método que faz a validação? 7 horas. Então, eu posso fazer assim, ao invés de ter que fazer tudo aqui de novo, se hora for menor do que não sei o que, esse minuto, eu vou inicializar para garantir que pelo menos ele vai ter um valor, e depois eu vou fazer 7 horas para a hora solicitada.
E aí eu garanto que até no construtor, o construtor também vai validar e não vai colocar apenas o valor de forma restrita. Agora, dessa forma, se eu tentar fazer aqui um 34, deixa eu mandar imprimir aqui relógio, ponto to string. Ele não vai aceitar o 34 e vai ficar 0, que foi o valor que eu inicializei. Se eu tirar daqui, bora lá. Se eu tirar daqui a minha validação, eu vou ter 34 no valor, vai ser inválido. E se eu colocar a validação desse ponto 7 horas e tirar a inicialização, o que é que vocês acham que vai acontecer? Coloquei a validação e tirei a inicialização. Deu um monte de erro aqui. O erro foi que eu tentei aqui dar um match floor, assim. Como o valor não era. Qual foi o erro que deu aqui? Property hora, não. Ó, não tem inicialização. Tá vendo? Não está inicializada no construtor. Aqui no caso ele reclamou, mas no Moodle ele não vai reclamar não. Desse ponto hora recebe. Beleza? Então, o que é que eu vou fazer? Antes de mandar vocês para o Moodle, eu vou mandar esse código lá para o Notepad e vou pedir para vocês tentarem fazer a mesma coisa aqui, só que para o minuto e para o segundo. Tudo bem? Antes da gente ir para o Moodle. Notepad.com/coelho. Vamos lá, peguem aí. Então a gente pode colocar 23 na hora? Pode. É porque aí vai de 0 a 23. Hã? Agora vocês vão fazer o minuto e segundo. Aquela que é online, pessoal. Replit. Vocês vão fazer agora para o minuto e para o segundo. Então vocês vão ter que fazer o set segundo, o get segundo, o get minuto e o set minuto. E vão ter que chamar tudo direitinho aqui no construtor. Ainda não muda. Vou deixar vocês terminarem, testarem aqui, e aí depois a gente coloca os testes no Moodle. Oi. Mas isso já está inválido, por exemplo, 60 minutos, acrescentar a hora. Não. Depois a gente vai fazer um método para passar o tempo. Aqui é só testar a atribuição. Então, é só para dar inválido. É só para dar inválida. O Fábio vai tirar então. Você não muda também. Tá carregando aí? A gente não construiu o Replit naquele dia? A gente não criou a conta lá do Replit. Replit. R-E-P-L-I-T. Procura o repositório que tu criaste naquele dia para fazer a atividade do.
Ó, pessoal, ó. Vamos lá. Só para quem está perdido, tá? Vocês têm um código aqui que não tem teste. Como é que eu rodo esse código? Você pode usar lá no seu computador, no seu desktop, e fazer que nem a gente faz o exercício de texto puro. Só clicar aqui no botãozinho de rodar e ele roda o código e mostra o resultado, tá? Se você quer usar o Replit, você vai pegar algum daqueles repositórios que você criou. Lembra aqui os repositórios? Então vamos lá. Você pode usar o Replit tanto para os exercícios do Moodle, quanto para fazer os exercícios sem teste. Então como é que você faz isso? Primeira coisa, você vai criar uma pastazinha, ó, para colocar o seu código. Tá vendo aqui, ó? Criar uma pastazinha para colocar o seu código. Você vai colocar, sei lá, exercícios. Aí dentro dessa pasta, você vai criar um arquivo para você rodar. Então aqui eu vou colocar relógio.ts. Tá vendo aqui o reloginho? No código do relógio, a gente vai colocar o código que eu mandei para lá. Então tá aqui, ó. Aqui o código do relógio que a gente criou. E agora a gente precisa executar o código, não para rodar o teste, só o código mesmo para a gente ver o que vai sair, tá? E aí para isso a gente clica aqui, ó, no botãozinho verde, vai abrir aquela mesma interface que a gente usa para os testes, tá? A gente vai navegar até a pasta, por exemplo, aqui no caso a pasta se chama exercícios. Se eu listar o exercício, tem esse relógio que eu acabei de criar. E a gente vai dar um exec. E aqui a gente... Ó. Ora em roda. Deixa eu te ajudar, Grace. Tá? Por que isso? Porque vocês não têm instalado na máquina. Se vocês quiserem rodar online. Entendeu? Cria a pasta. Cria o exercício. Roda. Navega até a pasta e manda executar a atividade. Isso aqui não roda teste porque não tem teste. Tá vendo? Ok. Vou fazer isso. Você já criou o teu repositório, não é? Então, meu Grace, agora fazer comigo. E a tua conta no Reddit que a gente vai mostrar. A gente tinha criado um Reddit na semana passada para fazer todo mundo testou esse café. Pode ficar. Eu deixei ele lá na frente, eu estou trabalhando. Tá esperando o café. O triage é de triagem de histórias. Aí a gente vai precisar instalar. Eu vou botar. Eu queria tocar. Todo mundo tem. Quem é que não tem o Replit ainda não foi ligado? 1, 2, então. Bora lá. Então, pessoal que não tem o Replit, eu vou esperar vocês abrirem o Replit, fazer o login, fazer o login no Replit. Tá fazendo login?
Pronto. Para o pessoal que vai configurar o Replit agora, entrem no onde pede cavalo. Porque eu pensava de um animal com C, com 6 letras, eu só consegui pensar nele. Mas não tem 6 letras. Então, número 1, criar uma conta, fazer login no Replit. Fazer login no Replit. Número 2, criar um repositório do tipo TypeScript e colocar um nome curto. Número 3, clicar aqui, ó. Quando você fizer login, você vai no botãozinho chamado mais Replit, Create Replit aqui, ó. Aí você bota o nome do repositório, coloca aqui TypeScript, ó, e coloca o nome do repositório. Bia, Ana. Não, o repositório é para todas as atividades da disciplina, não vai ser só para o relógio. Pior. Ups. OP. Pronto. Depois que você colocou o nome, aí você vai clicar no Shell. Ó, vocês vão pegar essa linha que eu coloquei bem aqui, ó. Estou fazendo aí atrás, pessoal, que estava perdido. Vocês vão copiar essa linha e vocês vão aqui no Shell. Ó, tá vendo que ele já abre aqui no Shell do lado direito? Você copia essa linha aqui todinha, vem aqui e cola ela no Shell. Ctrl Shift V para colar, tá bom? Vocês não vão colar com Ctrl V, vocês vão colar com Ctrl Shift V. Vocês vão colar com tudo, a linha completa. Ctrl Shift V. Ou então clica com o botão direito e colar, também funciona. Eita! Aí, Ele vai fazer a instalação. Aí depois pronto, tá configurado, tá? Então como é que a gente usa? Pode apagar esse index.ts, ele é inútil. Tá? E para utilizar, a primeira coisa que vocês vão fazer é clicar no botãozinho verde. Quando vocês clicarem no botãozinho verde, ele vai mostrar os comandos e carregar o ambiente. Tá certo? Então, cliquei aqui no botãozinho verde. Vai aparecer esse negocinho aqui quando vocês clicarem no verde. Tu deu Enter depois de colar a linha. E o que aparece quando tu clica no... Então vamos lá. Eu vou mostrar só utilizar. Eu não fiz isso na aula da semana passada. Sexta-feira eu acho que não. Na quinta. Quinta-feira eu não quero. Tá. Eu achei que tivesse feito, mas vamos nós aqui, ó. Então,
Para que é que serve esse repositório? Esse repositório serve para duas coisas. E para que é que ele não serve? Vamos lá. Ele não serve para as atividades de desenho. Ponto. Mas ele serve para rodar os códigos que você quiser fazer e testar. E ele serve para rodar também os projetos que têm os testes. Então, primeira coisa, quero criar um código e rodar o código. Sem teste, sem nada. Você pode criar uma pasta, tá vendo aqui, ó, new folder, ou então fazer via texto. Tem aqui uma série de instruçõezinhas para você utilizar. Mostrar arquivos, qual é o comando? Para entrar numa pasta, CD e o nome da pasta. Para subir de volta um nível, tá bem na linhazinha, né? Para subir um nível, você coloca cd ponto para apagar um arquivo. rm nome do arquivo, para apagar uma pasta. rm-r o nome da pasta. Para renomear ou mudar de um lugar para o outro. Você dá um mv de mover o valor antigo para o valor novo. Então, vamos criar uma pasta. Vou criar aqui uma pasta. Eu posso criar por aqui, ó, nova pasta, ou posso criar aqui pelo texto. Cria aqui pelo texto, cria a pasta exercícios. Exercícios. mkdir, exercícios, e dá um enter. Criar uma pasta. Eu quero que vocês interajam aqui com o ambiente para poder manipular. Criar, apagar, só para se acostumar com o básico. Espaço. E aí o nome da pasta que você quer criar. Aqui faz a mesma coisa que eu estivesse fazendo pelo textual, pelo botãozinho. Eu consegui. Beleza. Agora a gente vai apagar essa pasta. Ó, se vocês quiserem, sabe aquela mensagenzinha que tem lá no começo? Aquilo é o guia. Então, se vocês quiserem mostrar de novo, vocês dão TKO, que é o nome do aplicativo, -G. Aí ele vai mostrar o guia de novo, se vocês se perderem. Tá certo? Para apagar, rm-r, nome da pasta. Apague a pasta exercícios e crie de novo. Vamos lá. Vamos apagar a pasta inteira. rm-r, exercícios. Aí você dá a dica é, nunca escreva tudo. Ele tem um comando que acontece na hora que você digita o tab, que é completar a informação. Então, por exemplo, nessa pasta, se eu digitar só o E e der o tab, ele já vai completar tudo para que eu não tenha perigo de errar a digitação. Exercícios. Apaguei a pasta inteira e eu posso criar de novo com o mkdir. Atividades. Cria uma pasta para colocar os exercícios que você fazer, vamos. Mas tem que ter todo. Não. Só para quando você, por exemplo, vocês não estão testando o código do relógio, vocês querem rodar ele e não tem nada instalado na máquina, vocês podem fazer no Replit. Oi. Não aparece. O meu não, tá só mostrar, mudar, subir, apagar, eu vou ver. É verdade. Não aparece o MK. É verdade. Eu vou ajeitar. Que eu devo ter feito e apaguei. Bora lá, daqui a pouco eu conserto ele. Para criar uma pasta é mkdir. Para criar um arquivo, eu vou colocar também, criar a pasta e criar arquivo. É touch, que nem o Daft Punk. Touch, I believe in touch. Criar, exatamente, criar pasta e criar arquivo, né? Deixa eu adicionar aqui.
Então, mudar, apagar. Vamos adicionar aqui os criar. Criar. Criar um arquivo. Criar um arquivo. É o touch, nome do arquivo. E para criar uma pasta, vai ser o mkdir, nome da pasta. Esse DSS é um arquivo, né? Onde é que está vendo? É o primeiro. Pode apagar, ali é lixo. Fix. Ok. Então vamos lá, o que é que a gente já viu? A gente já viu como é que cria uma pasta, como é que cria um arquivo. Pronto, a gente tem que navegar entre os elementos. Se vocês olharem para cá, ó, ele vai mostrar onde é que vocês estão dentro da árvore de diretórios. Provavelmente vai mostrar o nome do repositório que vocês criaram. Como o nome do meu repositório é Ana, ele vai colocar que eu estou no raiz Ana, né? Ou seja, no começo do repositório. Se eu der um ls, ele vai mostrar os arquivos que eu tenho. Ele tem esses arquivos aqui que a gente não deve apagar, porque são as configurações do projeto, tá vendo? Node modules, package, repli, tsconfig. E tem aqui o que a gente quer, o atividades. Então eu vou entrar dentro da pasta de atividades, que é onde eu vou colocar os exercícios que eu vou rodar. Então, você pode entrar dentro da pasta e para sair da pasta a gente coloca o quê? cd ponto. Você sai de dentro da pasta. Limpar. Professora, alguém que preste de novo, né? Tem. Tem? Mas só. Contagem. É uma vez, contagem, né? Contagem. E duas vogais. E é. Eu vou mostrar, vou fazer agora com vocês. Então vamos lá. Foi o que a gente viu. Como é que eu crio? Ó, se vocês quiserem ver o guia de novo, vocês dão um "-g", TKO-G, ele vai mostrar o guiazinho. E se vocês quiserem limpar o terminal, vocês dão um Ctrl L. Aí ele limpa o terminal inteiro, fica tudo limpinho. TKO-G mostra o guia. E para limpar o terminal é um Ctrl L. Ok? Então vamos agora para duas coisas. Vamos aprender a rodar um arquivo sem teste, sem nada. Então, vamos criar um arquivo dentro aqui da parte de atividades. Você pode clicar aqui com o botãozinho direito e clicar adicionar arquivo, ou você pode dar um touch. Touch relógio.ts. Aí vai criar o teu arquivo relógio.ts. Tem que ter o TS no final. Eu criei com o nome errado. Eu criei só relógio. Touch, relógio. Lembra que você tem um comando de renomear. O comando de renomear
Qual é o comando de renomear? É o MV. Então você pega o valor antigo por valor novo. Então eu posso fazer um MV relógio para relógio.ts. Tá? Então vamos pegar aquele código que tem lá no Replit e colocar aqui dentro do relógio. Do Replit não, do Coelho. Não, o cavalo é as instruções de instalação. Aí você coloca ele lá no Coelho. Pega ele lá do Coelho. Vamos agora diferenciar duas coisas, tá? Primeira, esse código, ele não tem nenhum teste. Não é aquele projeto que a gente tem lá no Moodle que tem todos os testes cadastrados. É só um código que eu escrevi que eu quero executar para ver qual é a saída. Certo? Estão vendo? Ó, é só um código que eu escrevi e que eu quero executar para ver qual é a saída. Então, para executar esse código, a gente, ó, pegar o guia de novo, ó, a gente pode dar um comando, ó, executar sem testar. É só executar. É o exec e o nome do código. Então, a gente dá um tko, exec, e qual é o nome do meu código? Relógio. Aí ele vai executar e aí vai sair o quê? 03045, hora inválida. Tá perdida, Douglas? Ó, então, assim, dentro dessa pasta, a gente poderia ter vários pequenos projetos. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um touch exemplo, sei lá, exemplo.ts. E aí o meu exemplo.ts é uma outra coisa, eu vou colocar aqui só um console.log. E como é que eu rodo esse exemplo.ts? tko exec exemplo.ts. Beleza? Então eu posso ter vários arquivos, estão vendo que esses arquivos eles não têm os casos de teste, não tem todo aquele paranauê de ler o shell, interpretar, rodar. É só o código limpo e seco para a gente avaliar. Erros comuns de você acontecer. O mais comum é você errar o nome do arquivo, tko, exec, exemplo. Faz para entrar dentro da pasta. CD. Tá. Primeiro erro, você errar a escrita da palavra. Aí vai dizer, rapaz, eu não achei esse exemplo, não. Espera dizer. Aí, rapaz, eu não achei, não. Entendeu? Por isso que você tem que usar o tab ao invés de tentar escrever as coisas. Que ele vai completar e você tem certeza que aquilo ali existe. Entendeu? Então você escreve o comecinho, dá um tab, se ele completar porque ele achou o arquivo, tá sucesso. Tem um exemplo 1, 2 e 3, que vai completar só até aquele que pode. Vai colocar esses 1, 2. Exatamente. Se você tivesse vários, exemplo 1.ts. E aí quando você der o tab, ele vai só fazer o primeiro, ele não vai terminar, porque ele não sabe para onde vai agora. Aí eu estou só dando o tab e dizer, sim, eu vou completar para qual? Exemplo ou exemplo 1? Ó, então esse é o exemplo. Tá? Essa é a primeira coisa, você não acertar o nome do arquivo. O segundo é você estar fora da pasta. Você não prestou atenção, está tentando rodar aqui, tk exec, aí você dá o tab e ele não completa. Por que ele não completa? Porque você está na pasta errada. Se você der um ls, ele vai mostrar que eu estou aqui. Aqui não tem exemplo. Onde é que está o exemplo? Dentro das atividades. Então você tem que entrar na parte de atividades. E aí sim você consegue executar CD. Só CD. CD. E o nome da pasta.
com isso, professor, posso pegar qualquer exercício do $2 aqui. Não, E baixar o teste, né? tem. Ó, pro pessoal que queria o resto dos comandos, eu atualizei, tá? Tu digita um update.sh e dá um enter, que ele vai baixar o resto dos comandos. Digita aí update.sh e dá um enter. E agora, quando vocês pedirem o guia, o "-g", ele vai colocar aqui as opções de criar um arquivo, é um touch. Criar uma pasta é o mkdir. Ó, aí ele mostra aqui, ó. Atualizar update.sh, mostrar o guia TKO-G. Então, vamos lá. O que a gente está fazendo aqui? O básico da manipulação do terminal. Isso que vocês estão fazendo aqui é a mesma coisa que vocês vão fazer, por exemplo, quando estiverem no PowerShell ou no Bash. Então, como é que eu crio uma pasta? mkdir, nome, né? Nova pasta. Como é que eu crio um arquivo? Tat, sei lá, arquivo.ts. Como é que eu apago uma pasta? rm-r. Como é que eu apago um arquivo? RM. Então, isso aqui é a manipulação do terminal, do PowerShell, do Bash. Tá? O que é que tem de diferente aqui? São os comandos do TKO, né? Que é para poder baixar os problemas do Moodle e rodar diretamente. Nesse caso aqui, a gente está usando o exec porque não tem código de teste. É só o arquivo puro para a gente executar. Então, agora a gente vai baixar a atividade do relógio completa, o projeto, com todos os testes. Então, a primeira coisa que você tem que notar é onde você está. Na hora que você for baixar o projeto, ele vai baixar na pasta atual. Então, se você for baixar isso aqui, você vai baixar dentro da pasta de atividade. Então, o que é que eu sugiro? Você volte para a pasta de cima. Como é que eu volto para a pasta de cima? CD. Agora eu voltei para a pasta de cima e eu vou baixar a atividade. Professor, como é que eu baixo a atividade? Vamos puxar o guia de novo, "-g". Baixar o problema. Você vai dar um down, o nome da disciplina, que no caso para a gente é a disciplina de PO, o rótulo da atividade, no caso do relógio é o 036, e a extensão, que é TS. Então a gente vai lá digitar TKO, down, PO 036, TS. Para baixar o problema, o código lá do Moodle com todos os testes de descrição, a gente usa esse comandozinho aqui. TKO down, de download, qual é a disciplina, no caso, pior, vocês, tá? Aí, o ID do exercício, lembra que todos os do Moodle tem um arrobazinho? Por exemplo, o códigozinho, o carro é o 002, calculadora 001, entendeu? O busca é o 000, contagem é o 040 e por aí vai. Então, se você quer baixar a atividade, primeiro, você vai para o root do repositório, cd.com, e aí você dá esse comando com o rótulo da atividade que você quer baixar. Aí você dá um enterzinho. TKO da PO 036 NPS. Aí ele vai baixar outra pasta. A pasta vai ficar no mesmo nível que vocês criaram, que é a pastazinha de atividades. Ah, professor, eu baixei no canto errado. Faz de conta que você estava dentro da parte de atividades e você coloca para baixar. Aí, se você for ver agora, ele está aqui, ó, dentro da parte de atividades, tá vendo? Dentro da parte de atividades, se você se arrependeu de apagar, como é que você apaga a parte inteira? RM-R. Bora lá, tá perdida? Eu não consegui entrar na parte. Tá, bora lá.
Tudo bem, tá certo. Tu vai ajudar um pouquinho. Cara, como ele. Você pegar o CD e o nome da pasta. Vamos entrar na pasta número 1. Está falando a memória do resto. Ele vai ficar o tempo todo dizendo que você precisa pagar, entendeu? Assim, tá, compra um processador mais rápido, então com mais memória. É só ignorar. A atividade não se consome. Ignora e aí continua fazendo. Seria só para você ter, sei lá, processador mais rápido. Quando eu fui abrir Empreendimento da pasta. Essa parte aqui é a pasta da atividade do relógio. Vocês podem renomear o nome da pasta se ficar melhor para vocês. Coloquem aqui, sei lá, relógio, o nome da pasta. Então, atividade de relógio, qualquer coisa aí. Pode renomear numa boa. Vou renomear para, sei lá, atividade 01, relógio. Calma, e 6, não, tem que botar uma pergunta também antes do 16. Ok, vamos lá. Quando você baixa um projeto do Moodle, ele já vem com vários arquivos. Normalmente, a descrição, ó, tá aqui o README, a descrição. Você tá com o dedinho no olho para poder ver ela renderizada. Você tem a descrição, você tem os casos de teste. Tá aqui os casos de teste, ó. É o teste, input e output e o rascunho. Não, tudo bem, bora lá. Bora lá. Não tem problema nenhum. Se vocês baixarem a pasta no canto errado, você pode apagar a pasta que você baixou no canto errado, subir até o raiz e baixar de novo. Certo? Sem problema nenhum. O draft é rascunho em inglês. Tá. Ok, ó. Então, o que foi que a gente viu? Ó, vamos lá, devagarinho, relembrar o tempo todo. Número 1, a gente aprendeu pelo menos o básico para se localizar dentro do repositório. Então, você consegue entrar numa pasta, sair da pasta, dentro da pasta você consegue executar o código sem os testes, e a gente aprendeu agora como baixar o projeto inteiro. Tá? Na dúvida, sempre vai ter o guia lá para ele ajudar. TKO-G. Tá aqui o guia, ó. Como é que eu entro na pasta, CD, como é que eu crio um arquivo, TAT, como é que eu crio a pasta, mkdiv, apago um arquivo RM, tá vendo? Ó, mostrar os arquivos. Não se preocupem não, em pouquíssimo tempo vocês internalizam todos esses comandos, que é um punhado de comandos básicos de manipulação. Agora a gente tem os comandos do repositório, né? Mostrar o guia, "-G", baixar o projeto, é o down, executar o código sem testar, é o exec. Agora, para rodar o projeto com os testes, é o run. Professor, não tem uma interface gráfica para eu clicar e tudo funcionar? Não. A interface, ela atrapalha mais do que ajuda em alguns aspectos. Por exemplo, isso aqui é um nível de abstração que vocês não podem ignorar. Vocês têm que entender o que é um código-fonte, o que é um arquivo, o que é um diretório. A interface não é para vocês, porque esse é um nível de abstração que vocês precisam dominar. Entendeu? Então, se eu simplesmente colocasse botões e escondendo tudo, eu estaria fazendo com que vocês ignorassem isso. Por exemplo, você copia o código para outro nome e não funciona mais. E aí você não entende por que é.
Ah, eu troquei o nome do arquivo, não funciona mais. Não. Então, vocês têm que entender que tem um arquivo que tem a execução, um arquivo que tem o teste, que está organizado dentro da estrutura de diretórios. Então, bora lá. Eu quero rodar os testes, ok? A gente vai agora para rodar o teste. Para rodar o teste, a primeira coisa que você vai precisar é o quê? Baixar o problema. Você já baixou o problema? Ok, beleza. Segundo, você vai ter que ir na pasta, navegar até onde está o teu problema. Atualmente você está dentro de que pasta? Atividades. Ok? Se você der um LS, você vai mostrar o que é que tem dentro da pasta de atividades. O teu problema está aqui? Não, o teu problema não está aqui. O teu problema você está um nível acima. Vamos subir o nível. Como é que eu vou para a pasta de cima, né? cd ponto. Beleza, agora eu estou no que a gente chama de diretório raiz, no root. Se eu der um ls, ele vai mostrar o que eu tenho aqui. Ó. Eu tenho o 01 relógio, que foi o que eu baixei. Se vocês não renomearam ainda, deve ter PO036. E tem a parte de atividades. Qual é o projeto que eu quero executar agora? É o 01 relógio, então eu tenho que entrar dentro da pasta. cd 01 relógio. No caso, vai ser cd PO036 de vocês. Então, se vocês mandarem listar agora, vão ter os arquivos do projeto. Você clicar aqui nele, navega da mesma forma. Clica aqui, ó. Ele vai mostrar a descrição da atividade do relógio. Clicar no draft, vai mostrar o teu rascunho. No cases, vai mostrar os casos de teste. Também pode navegar aqui pelo terminal. Beleza? Bora renomear de rascunho para código.ts. Sem ser pelo... Esquece isso daqui, ó. Vamos renomear por aqui mesmo. Como é que a gente renomeia? MV, ó. Renomear ou mover. MV do nome antigo para o nome novo. Então vamos renomear MV lembra, não digita tudo, dá só a primeira letrinha. Vamos renomear de draft para código.ts. Então a gente renomeou. Se eu mostrar o que tem na pasta, vai ter o cases, o código e o reach. Beleza? Só para a gente ir navegando. Ok. Para rodar o teste, eu vou usar um comando de run. E aí ele precisa do código, que é a resposta do meu problema, e do teste. Então, tko run. Qual é o código que eu tenho aqui que resolve o problema? É o código.ts. Que foi? Pode vir aqui ver se... E o case.kio. Posso ir, gente, falando? Aqui, olha. Acho que ele demora para fazer. Quando ele veio no update imediato final. Se você clicar aqui, vai abrir o código. Se você apertar na F, vou mudar aqui. Eu copiei o código para cá. De sem querer. Não, puxa. Não mudou alguma coisa aqui, né? Tá, trazer o arquivo que tu lembrava relógio de atividade. Código do ponto de antes. Vou tomar nessa aqui sem querer. E teu código? Foi. Eu baixei o Baixar.
você coloca daqui provavelmente, você vai esquecer da LDS. Aí precisa baixar o passo errado, apaga, sai, baixa esse e aí, tá fazendo aqui, você tá. Tu tem que rodar, a gente ligar os comandos. Senão não vai confundir logo o som errado. Muita tela de gente para cá. E Ok, pessoal, pronto. Então, em que ponto que a gente está aqui? O ponto agora, no instante, tá? O ponto que a gente está agora é o ponto em que a gente tem o código do relógio e os testes. E aí a gente vai entrar no desafio de ajustar o nosso código para passar em todos os testes. Então vamos lembrar, essa parte aqui, vocês não podem apagar, essa parte aqui de baixo. Isso daqui ele configura a entrada e saída para o TypeScript. Aqui é a parte que fica rodando na main. Isso daqui é o código. Então, vamos seguir aqui só o primeiro. Primeira coisa que ele faz é um comando de show. E aí o show deveria sair 000000, mas está saindo undefined, undefined, undefined. Então vamos rastrear o que está acontecendo. Quando eu dou um show, ele está chamando time.toString. E o time.toString está imprimindo a hora, o minuto e o segundo. E essa catregagem aqui é para imprimir com duas casas decimais. A gente faz o toFixed, que é quando a gente quer 0.3544. O que a gente está fazendo é colocando zeros à esquerda para ficar alinhadozinho. Porque a hora não é 5 horas, 2 minutos, é 05, 02, 00. Você sempre tem 2 dígitos, né? Assim? Pronto. Então, como é que a gente faz para conseguir completar com zeros à esquerda? No Node, no JavaScript, você tem um comandozinho chamado pad. Em computação significa completar, né, preencher. Então, se você tem aqui uma banana e você quer colocar ela alinhada à esquerda, você faz um pad left, não, pad start. Eu quero ela com 10 casas decimais, 10 caracteres, e o meu caractere de preenchimento vai ser o underline. Então ele vai ficar assim. Preencheu com 4 underlines para eu poder ter 10 caracteres no total. Para que isso daqui serve? Por exemplo, para você fazer alinhamento. Então, se eu quero deixar as coisas alinhadazinhas, eu posso dizer que eu vou preencher com espaço. Então, agora eu vou ter banana, uva. Você percebe que todo mundo agora tem 10 caracteres, tá vendo? 10 caracteres. Estou fazendo um alinhamento à direita. Se eu quisesse fazer um alinhamento à esquerda, não seria um pad start, seria um pad end. Ó. Agora ele está alinhando à esquerda e colocando caracteres para completar até dar 10 elementos. Aí a gente pode utilizar isso daqui para colocar os zeros à esquerda. Eu vou ter um número, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho o número 5. Eu quero completar para até ficarem com 2 caracteres, e qual é o caractere de preenchimento que eu quero? É o 0. Só que eu vou fazer um pad start. E aí ele vai dar o que para mim? 0,5. Estou fazendo preenchimento para eu ter 2 caracteres e preenchendo com 0. Então, o que é que isso daqui está fazendo? Ó? Vocês lembram que o que é que esse símbolozinho significa aqui no JavaScript, no TypeScript? Isso daqui é uma função.
Lembra quando a gente fala de funções? Função lambda. Uma função lambda. Então, essa função P2, ela recebe um número e ela me retorna o quê? Pega o número e converte para texto e depois coloca ele com duas casas, completando com 0. E aí ele faz isso na hora, faz isso no minuto e faz isso no segundo. Só que o que acontece? Como hora, minuto e segundo é tudo undefined, o que é que está saindo na saída? Undefined, undefined, undefined. Então o que é que eu vou ter que consertar? O construtor, porque o construtor não está construindo nada. Vamos fazendo de pouquinho em pouquinho, porque eu vou sentar aqui. Uma série de upgrades para consolar. Ô, nó, lindo. É quase um marinheiro. Tá ligando aí? Vou tirar esse nó aqui. Não, olha, você já não viu nada. Vamos sentar assim. Aqui. Bora lá, pessoal, para vocês fazerem a atividade do relógio agora, viu? Vocês ainda têm 24 minutos para poder fazer a atividade do relógio, do jeito que a gente começou. Que rodar na história também. Isso. Por algum motivo ele está dando erro de que a função está declarando o type void ou rei e tem que retornar o valor. Está retornando se estiver dando erro. Number is from hour. A hora. Galera, a hora. Cara, tá com alguma Da hora. Vamos implementar o passo do fazer aquilo que a gente fez, ó. Construtor, inicializar, chamar o set. Que a gente fez no começo da aula. Não lembra como é que faz?
isso acontece, pode ter perigo. A hora de ser o poder do 25 ativos, sabe? Aí, na hora que ele espera muito só que o meu fica no zero. Zero, é? Todos? Só o. Pode ter 15 segundos poderosos, né? Isso é claro, né? Aí ele tem que beleza. Aí ele cede para poder fazer aparecer a hora do par, sabe? 25, sabe? 25, só que tem como você Como é que salva? Tá salvo baixo, né? É se eu sair do. Bom, pelo menos agora temos um balcão assim, que a gente já tem. Aí você sai do site. Fica salvo. Nó de diamante. Diamond. Aí amanhã a gente vai falar de novo. Mas que dá coisa, não? Na verdade, são mais 15 dias que a gente vai mandar um vídeo com a resolução da contagem, né? Aí você roda e vai implementando aqui, ó. Não, na verdade, você já criou ali aqui como número, você vai fazer as atribuições. Hora recebe 0, minuto recebe 0, segundo recebe 0. Vamos lá, pessoal. Ó. O objetivo aqui é implementando aos pouquinhos. Então, por exemplo, a primeira coisa do construtor seria as atribuições. Hora recebe 0. Minuto recebe 0. Segundo recebe 0. Quando eu fizer isso, pelo menos o undefined vai sumir. Então, só lembrando, você salva. Para rodar de novo, você pode só colocar. Se por acaso ele sair, sei lá, matou, você tem que apertar de novo aqui para ele carregar o ambiente, tá? Se não carregar o ambiente, você não consegue dar nenhum comando, não. Então, TKO, run. Eu vou entrar na pasta, eu tô fora da pasta. É a 01 relógio. TKO, run. Cases. Ponto tio. Código.s. Depois que você der o comando pela primeira vez, você não precisa ficar digitando ele de novo, não. Porque ele fica salvo no teu histórico. É só colocar para cima que você consegue pegar o último comando e rodar de novo. Aí para rodar, a gente bota primeiro o nome de onde está os casos e depois o... A ordem não importa. Não? Não. O que você tem que estar é na pasta correta. Ó, você tem que estar com o ambiente carregado e tem que estar na pasta correta para poder rodar. Eu peguei o Vamos lá. Esse código aqui dos testes, temos que mandar ele precisa de testes. Tá vendo? Essa parte de ler os testes, pegar. O código de exercício que funciona seria aquele que a gente colocou lá no começo. Lá no coelho. Não, coelho. Esse aqui, o ele a gente entra ali na só e os resultados. Esse aqui é que a gente pode rodar sem precisar de
aqui. Ah, sim. Entendi. Você está assistindo uma sessão aqui ali no meio. E eu vou ele vai deixar assim primeiro, vai só esses não podem. Não tem muito separado do outro. Não se separar, precisa estar na Tudo meio só, mas lá hora. Não que vai atrás dele, tem a bomba. Você primeiro tem que fazer as disciplinas. Sim, primeiro você incrementa isso. E como você falou, você incrementa ele. Mas eu acabo de e o número não vai ter assim, Já tem que então é. Porque você fazer isso. E agora você vai deu um minuto no pouco, deu um minuto nessa. Quando a gente passa, se for, a gente precisa ser que ele já é certo. A gente vai passar para outra sensação. A gente vai aqui e traz porém, a minha hora mudou. Certinho. Bota aí, né? Não, de passo, né? Que é realmente. Vai estar lá, mas vai estar lá. Isso aqui vai exato. Eu acordei um pedacinho do comandante, mas quando tá tão magrinho, é só isso. Tá certo. E a extensão que a gente trabalha é o script. Show. Vai lá. Eu tava
Mas eu não estava estudando nada, brincando. Eu tava encaminhando. Aqui você não sabe o século, tá? Você passa para isso. Não perguntar se pode se não consegue nada, tem uma difícil de retomar no mercado. Estou falando para você exatamente você resolveu Os bem desesperados, vocês souberam. Você vai ver, ó, isso aqui tá muito difícil, aí não vai mais atividade, mas das depois resultados, foi, sei lá, 2 semanas, acho que semana passada, 2 semanas atrás, e agora nossa atividade em dezembro. Possivelmente não fez nenhuma de dezembro, porque tem que pegar o computador, né? Então, desenho, então, você escolheu, você começa por desenho, mas talvez vai ser vai ser legal fazer essas atividades de pé e tal, uma vez só. Então, se você puder ir lá na feira dos dias, você está com vários meninos, você vai fazer com eles, eu acho que Quer pessoal, vamos fazer a chamada. Oh,